Olá, gente, graça e paz. Saudando todo mundo que já está online aí, com a graça e a paz de Jesus. Hoje, live muito especial com a minha amiga, professora Rose Mesquita. Estamos tentando fazer essa live aí. Na semana passada, tive um probleminha ligeiro aí de saúde, não pude entrar, mas hoje, graças a Deus, aqui estou. E logo, logo, ela vai entrar aí pra gente ter o nosso bate-papo, né? Vai ser 10 hoje com a Rose Mesquita. Vamos falar oratória e homilética, né? Oratória e homilética. Vai ser bênção, vai ser bênção. Vamos falar sobre isso e juntos vamos ter essa live aqui muito especial. Vamos lá. Contactando aqui. Pode me mandar aí. Agora acho que já entrou. Que bom. Tá sem você aí na câmera, Rose. Coloquei. Entrou. Tudo bem, professora Rose Mesquita? Paz, pastor. Tudo bem, graças a Deus. O senhor está melhor? E paz. Olha, eu vou te falar uma coisa. Semana passada foi difícil para mim. Tive essa neuralgia do trigêmeo aqui me atacou. Não tô 100%, né? Mas tô melhor, graças a Deus. Como é que você tá, Rose? Tudo bem? Tá falando de onde? Tudo bem. Eu sou de São Paulo, né? Mas você tá onde Terra agora? da Garoa. Terra da Garoa. Sou da Terra da Garoa. Aliás, hoje não foi garoa, hoje aqui teve tempestade, né? É mesmo? É mesmo? Hoje choveu bastante aqui. Nossa, alagou aqui algumas partes e tudo. Hoje foi bem na hora do jogo, pastor. Você mora em casa ou apartamento? Moro em apartamento. Fica mais seguro, né? Selva de pedra. Sim. Muito bom. Prazer estar com você de novo nessa live que visa aí alcançar o coração de quem ensina e de quem prega, né? A palavra de Deus. Eu gostei demais da sugestão que você deu do nosso tema hoje, tá? Oratória e homilética. São duas coisas importantes aí. Eu queria que você... Olha, Rose, você é um especialista na língua portuguesa. Você, graças a Deus, tem prestado uma contribuição extraordinária para a melhoria da comunicação, do uso correto da língua portuguesa. Eu sou um dos defensores do uso correto da nossa língua. Eu acho que quem prega e quem ensina precisa zelar pelo bom uso do português. E você está de parabéns pelo seu trabalho. E eu queria que você iniciasse falando um pouquinho sobre essa dor que você denunciou com esse tema, oratória e homilética. Tá travando um pouquinho aqui. Deu uma travadinha aí. Não escutei a última frase que o senhor falou. Deixa eu dar uma alterada aqui no meu sistema. Só... Tá travando. Melhorar, mudei para uma rede mais forte, né? Então, não sei se você ouviu o que eu falei. Não ouvi o finalzinho, foi aonde travou. Não ouvi. Então, ao denunciar esse tema, oratória e homilética, você fala de uma dor profunda que as pessoas que lidam com a comunicação, especialmente com a comunicação da palavra, sofrem. Eu queria que você iniciasse o nosso bate-papo falando dessa dor, né? Dessa dor, desse dilema que você aponta com esse tema tão bom para a gente tratar hoje. Sim, a maioria das pessoas, pastor, principalmente que me procuram ou que me seguem no Instagram, falam que tem uma dificuldade tanto na conexão com os ouvintes na hora da mensagem, que é uma parte, né, que a oratória trata, quanto na questão que o senhor comentou inicialmente, né, sobre a linguagem padrão, o uso da norma culta. Lembrando, mais uma vez, que as pessoas ouvem, norma culta, tem que falar difícil, não tem nada a ver com isso. A norma culta ou norma padrão é simplesmente as regras do nosso idioma, que existem para que nós possamos ser compreendidos da maneira correta
né? E entendermos as coisas da maneira correta, né? A linguagem. Então, não precisa utilizar o vocabulário rebuscado no sermão, mas precisa ser um vocabulário dentro do padrão, né? Isso aí excluem as gírias, os idiomatismos, umas coisas aí que eu falo bastante no meu Instagram, né? Porque isso, pastor, você usando a norma culta, ele é um gerador de credibilidade para o pregador. Às vezes, o pregador é até muito estudioso, tem muito conteúdo, né? Tem até uma boa oratória, mas infelizmente, se ele peca muito na norma padrão, ele perde a credibilidade. Infelizmente, isso acontece. Sem dúvida. Concordo plenamente. Né? Pode falar, pastor. Então, eu concordo plenamente com o que você está colocando, até porque eu penso, não sei se você concorda, mas eu penso que o uso da norma culta precisa obedecer 3 coisas, basicamente. Geralmente, eu uso isso, eu faço isso, né? Você precisa falar com clareza, você precisa falar com precisão e você precisa falar com objetividade. Então, a norma culta, ela te ajuda nisso. Quando você resvala para o regionalismo, para a gíria, você acaba tropeçando numa dessas coisas. Até porque nem todo regionalismo é inteligível. Nem toda gíria é compreensível. Então, você vai pecar aí na questão da clareza, né? Da clareza. E um erro crasso que eu reputo é a falta de precisão. Existe uma palavra precisa para o que você quer dizer. Use-a. Essa é o parênteses que eu queria abrir no que você falou aí. Sim, exatamente, pastor. Para nós podermos falar um pouquinho sobre oratória, eu gostaria de iniciar falando sobre a retórica. Porque a oratória, ela é uma arte que está dentro da retórica. Então, a retórica é que seria essa ciência maior, né, que engloba a oratória. Muitas pessoas me perguntam, mas o que é retórica? Porque nós temos hoje em dia aquele sentido pejorativo, né? De retórica. A pessoa usa muita retórica para falar. Então, eu gostaria só de dar um panorama histórico para as pessoas entenderem o que é a retórica e por que ela tem esse sentido pejorativo. Que, na verdade, hoje não tem mais, tá? Mas teve aí um período da história que ela foi vista com maus olhos. E eu gostaria de explicar o porquê disso. Então, vamos lá. A retórica, como ciência, ela data mais ou menos aí de 2.500 anos. Ou seja, ela tem 2 datas possíveis, né, quanto aos registros que se tem na história, de ter se iniciado. Então, seria 480 a.C., né, que seria com uma batalha chamada Batalha da Salamina, lá entre os povos da Pérsia e os gregos. Nessa batalha, os gregos venceram os persas, que foi até a batalha lá do rei Xerxes, né, que nós vemos aí nos filmes e tal. E aí se iniciaria, nesse período dessa batalha, quando os gregos venceram, o estudo da oratória como ciência mesmo sistematizada. Essa seria uma possível data. A segunda possível data seria 465 a.C. e seria na Sicília. Aí já teria uma origem judiciária. Olha que interessante. Nasce como uma ciência para defesa. Nessa época não existiam advogados. E nas guerras, os povos que eram vencidos iam buscar os seus despojos, iam lá nos tiranos, olha, eu quero de volta minhas coisas. E eles tinham que argumentar para poder reaver os seus bens, suas coisas. Então, foi aí que uma pessoa chamado Córax, que até virou um argumento depois, né? O Córax e o Tísias, que formularam dentro da retórica a famosa oratória. Então, a partir de um primeiro documento que se tem registro, chamado A Arte da Oratória, que foi feito por Córax
e Tísias, foi que deu-se início aí à oratória. O que que é oratória? E no começo, pastor, olha que interessante. A retórica, que é a ciência maior, tinha por definição. Alguém fala, o que que é retórica? É uma criadora de persuasão. Então, sempre que nós falarmos sobre retórica e oratória, a gente vai falar sobre convencer e persuadir pessoas através da palavra. Então, por isso, a oratória é tão importante, e sempre será importante, porque ela envolve linguagem, comunicação, como saber transmitir alguma coisa visando a adesão do outro, a adesão do ouvinte. Então, é assim que se inicia retórica e oratória. Aí no mundo grego, com os filósofos, teve esse início. Depois, ela foi sistematizada, e aí, quando surgiu até o trivium, esses dias eu comentei numa caixinha de perguntas sobre isso, aí o pessoal perguntou, o que é isso? Foi sistematizado como ciência essencial. Então, quem estudava era obrigado a aprender o trivium, que seria a retórica, a gramática e a dialética, que seriam as 3 disciplinas que compõem o logos grego. Nós vamos ver muito essa palavra na Bíblia, né? Logos, pensamento, palavra, tudo isso tem a ver com retórica. Aliás, a Bíblia tem muita retórica, né? Porque a retórica envolve todas as figuras de linguagem, né? É uma maneira de argumentar, de transmitir, de defender alguma coisa. Então, é importante ter pelo menos uma noção, né, do que é uma retórica, de como utilizar as técnicas da oratória, porque aí depois nós vamos entrar e falar o que a homilética tem a ver com tudo isso, né? Um parênteses aí no que você está falando, só para a gente interagir um pouco. Paralelamente a isso, vale a pena a gente pensar na cultura judaica que se valeu durante milênios da chamada transmissão oral. A transmissão oral era a capacidade de passar adiante aquilo que você recebia dos seus pais, dos seus antepassados. Isso exigia uma certa técnica. E na cultura judaica, eles se valiam basicamente de 2 coisas, 2 técnicas. A primeira era a técnica da repetição. Eles repetiam isso várias vezes para que os filhos pudessem entender. E a segunda era a técnica da imersão cultural. Ou seja, eles aplicavam aquele princípio, aquele ensinamento em questões da tradição do povo. E criavam festas, criavam celebrações para ajudar as novas gerações a entenderem aqueles princípios, aqueles valores. Isso já era uma coisa que se exigia muito, né? A Bíblia fala, por exemplo, na escola de profetas que Samuel tinha, que dirigia, né, que preparava os jovens para falar da lei de Deus, né? Para explicar a lei de Deus, para dar o sentido da lei de Deus. Então, essa já era uma coisa que vinha sendo cultivada desde a cultura hebraica, que é uma cultura milenar, né? Milenar. O homem se valeu disso durante muitos anos, muitos séculos, milênios, para que as gerações futuras recebessem o ensinamento. E houve sucesso, né? Houve sucesso. Eles fizeram isso com sucesso, até a origem da escrita, até que eles pudessem registrar, né? A coisa vinha pela tradição oral, o esforço era muito grande, né? Para fazer essa transmissão, essa comunicação, sim, como você disse. Com certeza. Então, até esse momento da história em que eu falei, a retórica, no mundo grego era até visto como um dom, né? Coisa dos deuses, aquela coisa da mitologia, que alguns deuses agraciavam algumas pessoas com esse dom de falar bem, de conseguir expor o pensamento e convencer as pessoas. Mas, na verdade, quando sistematizaram, seria uma técnica. Então, alguns nascem com o dom, mas a técnica pode ser aprendida, né? Só que nesse momento da história, que foi mais ou menos quando surgiu Protágoras, ele era um sofista. E é aí
que a retórica ganha o sentido pejorativo? Porque os sofistas, eles utilizavam muito bem a retórica e a oratória, eles eram professores itinerantes. Então, eles vagavam lá de cidade em cidade, cobrando valores altos para ensinar as pessoas a falar bem, a defender seus argumentos, persuadir e convencer pessoas. Então, nesse período, os filósofos criticavam muito os sofistas, porque o filósofo trabalha lá com a verossimilhança, né? Com algumas verdades, e os sofistas não. Para eles não importava o que se defendia, o que importava era apenas a técnica, a arte de saber falar bem. Então, foi nesse momento da história que ganhou o sentido pejorativo. As pessoas já não viam mais a arte com aquela beleza, até como um dom, alguma coisa assim. Já viam como comércio. Então, é culpa dos sofistas que fizeram isso com a retórica, né? Mas o tempo foi passando e quando chegamos na Idade Média, é como se a retórica tivesse adormecido. Adormecido para a população em geral. Porém, para a Igreja, né, a Igreja Católica, ela deteve todo o conhecimento da retórica e da oratória. Era também uma disciplina obrigatória para quem fosse fazer o seminário, tudo, aprender retórica e oratória. Tem até uma citação de Agostinho de Hipona, eu deixei separada aqui no livro, que eu achei muito interessante, que é a parte quando a retórica encontra o cristianismo. Deixa eu pegar aqui na página, aqui, ó. Já posso até dar indicação, né, pastor, de alguns livros? Ó, claro, esse aqui, claro. para quem quer entender, assim, em vias gerais, como funciona a retórica e oratória, esse livro aqui, ó, Introdução à Retórica. Esse foi um dos livros que eu usei na minha monografia, tá? É de Olivier Reboul. É um livro bem simples, tá? Bem fácil de entender, esse aqui é bem tranquilo. E eu tô aqui, ó, na página 77, é uma citação de Agostinho, tá? Ele diz assim: quem ousaria dizer que a verdade enfrentar a mentira com defensores desarmados? Como? Esses oradores que esforçam por persuadir do falso saberiam, desde o exórdio, tornar o auditório dócil e benevolente, enquanto os defensores da verdade, que seriam aqui os cristãos, né, a igreja, seriam incapazes disso? Então, ele está argumentando. Como pode as outras pessoas deter esse conhecimento de retórica e oratória e os cristãos que defendem a verdade, que estão ali, né, falando da Bíblia, não terem essa técnica, não deterem esse conhecimento? Aqui é quando ela encontra o cristianismo e também o autor diz nesse livro aqui que uma das razões para esse encontro, essa junção, ter dado tanto certo e permanecer até hoje, depois com a homilética, que nós vamos ver, né? A segunda razão é que a própria Bíblia é profundamente retórica. Não sobejam nela metáforas, alegorias, jogos de palavra, antíteses, argumentações, e assim como nos textos gregos, né? Então, aqui é um momento da história onde o cristianismo encontra a retórica. Tem até um livro de literatura muito bacana do Humberto Eco, que se chama O Nome da Rosa. Não sei se o pastor conhece, já leu a história, né? Que fala de um mosteiro onde eles tinham uma biblioteca secreta. E nessa biblioteca secreta, eles tinham muita coisa, principalmente sobre a retórica, tinham lá algumas coisas dos apócrifos, né? Que não era muito segredo, ninguém podia ver. Então, trata bastante dessa questão da igreja como detentora do conhecimento, né? Essa época aí da Idade das Trevas, né? Da Idade Média. Aí após... Vale a pena, Rose, a gente voltar um pouquinho, né? Só para a gente... Tem muita gente interagindo aí, graças a Deus. Quero dar as boas-vindas à galera que está com a gente aí na live. Retornar, uma alegria ter vocês aí com a gente. Sobre o que é e qual é a função do sofisma, né? Que você falou dos sofistas, e é importante as pessoas terem em mente o que é um sofisma, né?
que é um argumento corretamente preparado, corretamente estruturado, porém com o propósito de transformar uma inverdade numa aparente verdade. Então, os sofismas continuam, hoje em dia, gritantemente sendo utilizados por diversas correntes de interpretação da Bíblia e também de comunicação religiosa, tentando transformar em verdade aquilo que, na verdade, é condenável, né, nas Escrituras. Mas eles conseguem fazer isso por causa da estrutura do sofismo, né, da técnica, né, da estrutura do sofismo. Eles montam essas estruturas e confundem as pessoas, porque quando as pessoas pensam que tem uma certeza inabalável, quando elas caem na rede do sofisma, ela começa, então não era assim como eu pensava, e aí aquela certeza rui e ela se abre para acreditar num sofisma, né? Numa coisa errada. Exatamente. Um sofisma clássico que foi criado na Idade Média, a atribuição, a origem desse sofisma é de concepção divergente, cada hora alguém fala que foi um que falou, mas é com relação ao dogma de Maria, né? Quando, na Idade Média, foi estruturado um sofisma que dizia assim, Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Então, quer dizer, a estrutura está montada, né? A estrutura sofismática está montada, mas ela quebra uma regra no final e as pessoas comuns não percebem isso, não conhecem da filosofia e, eu tinha certeza que Maria era mãe de Jesus, mas eu não sabia que ela era mãe de Deus, né? Mãe de Deus. Então, isso aí, esse sofisma sustenta uma das rezas mais, digamos, usadas no catolicismo, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Então, tudo com base num sofisma. Só para ilustrar aí isso que você está falando, que por que colocou a retórica em descrédito, né? Por causa do uso do sofisma para confundir, para desconstruir convicções, né? E pegar aí, digamos assim, de calças curtas, as pessoas menos preparadas exatamente no uso da retórica, da argumentação, da dialética que você mencionou também aí, en passant, né? Então, só para fazer esse parênteses, para esclarecer aí quem está com a gente, acompanhando a live, e enriquecer um pouco mais aí a Ótimo, conversa. pastor. O senhor sempre abrilhantando tudo, lógico. Uma bênção, né? A gente poder aprender sempre com outras pessoas, compartilhar conhecimento, né? Depois de todo esse período, pastor, nós entramos aí nesse, vamos dizer, adormecimento da retórica, né, como ciência, como técnica, e ela só vai despontar novamente já no século XX, com o Tratado da Argumentação. Esse livro aqui também fez parte das minhas pesquisas, tá? Não sei se eu vou saber pronunciar o nome do autor, porque eu não falo inglês, sabe? Eu até passei na prova de proficiência do mestrado, mas daquele jeito, assim, ler e tal, mas pronunciar não pratico, né? Então, acho que é Chaim Perelman, não sei se é assim a pronúncia, né, do nome do autor. É o Tratado da Argumentação, a Nova Retórica. Então, é a partir do século XX que a retórica ressurge, agora com o nome de Nova Retórica, e com esse tratado da argumentação. Então, tira um pouquinho aquela parte mais filosófica da retórica, e aí o autor vai entrar mais na parte realmente lógica, na parte de argumentação, argumentos de autoridade, vai falar das figuras, a parte mais técnica. Então, é a partir daí que tem-se o que nós temos hoje de retórica. Claro que tudo vai evoluindo, né? Temos uma nova roupagem ainda hoje, que eu tenho aqui também alguns livros para falar sobre isso, mas, no geral, é isso. A retórica foi descredibilizada com os sofistas, né? Por causa dos sofismos. Na Idade Média, quem detinha a retórica e a oratória era a igreja, e depois ficou adormecida, né? Com
veio a Reforma Protestante, tudo isso. É muito interessante, pastor, que todos os acontecimentos da história influenciam, contribuem para tudo, especialmente na linguagem, né? Todo o contexto histórico é cenário, é palco para mudanças, evoluções e, às vezes, regressões, né, da linguagem. Então, para chegarmos no que temos hoje sobre retórica e oratória, aí nesse inteirinho eu gostaria de falar sobre a homilética. Mas aí, ó, antes de você entrar na parte da homilética, como você mencionou a questão da literatura, das figuras de linguagem que estão na Bíblia, então é muito importante isso na nossa live, a gente falar sobre isso, né? A Bíblia e a sua riqueza enquanto literatura, né? A Bíblia é um jardim florido de estilos literários. Já foi dito que é possível dar um curso de pós-graduação em literatura apenas com a Bíblia. Sim. Por causa da riqueza literária da Bíblia. Você encontra na Bíblia literatura de natureza legal, leis, você encontra história, você encontra poesia, você encontra todo tipo de romance, você encontra todo tipo de literatura na Bíblia. E quando a Rose falou, Rose, falou com tanta propriedade a questão das figuras de linguagem, eu quero indicar um livrinho da Sociedade Bíblica do Brasil, que se chama Manual do Seminário de Ciências Bíblicas. A Sociedade Bíblica do Brasil realiza seminário de ciências bíblicas no Brasil inteiro. Eu fui responsável pela realização desses seminários aqui nos Estados Unidos durante 5 anos, trazendo aqueles assuntos da academia mais para perto do povo, né? A questão da transmissão do texto, da formação do cânon, enfim, da interpretação da Bíblia, etc. E nesse livro eu escrevi um capítulo sobre a interpretação da Bíblia para o homem de hoje. E nesse capítulo, um dos tópicos é exatamente a riqueza literária da Bíblia. Eu listo ali, assim, inúmeros exemplos de figuras de linguagem. Olha, quando você vai para os livros de literatura, praticamente exaure. A Bíblia contém praticamente tem exemplos de todas as figuras de linguagem. É interessante você olhar para as figuras de linguagem no contexto onde elas são usadas e como fica clara a interpretação, fica claro o sentido do texto quando você entende que é uma hipérbole, quando você entende que é uma metáfora, quando você entende que é uma comparação, enfim, quando você entende que é uma figura de linguagem que o autor está usando ali naquele momento para transmitir, para tentar comunicar uma verdade espiritual. Então, só dando assim relevo ao que você falou sobre o conteúdo literário da Bíblia. Então, repito aqui, Manual do Seminário de Ciências Bíblicas, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. É um livro que pode ser facilmente adquirido pelo website da sbb.com.br, .org.br, e você vai adquirir. Vale a pena, tá? Ali você tem um capítulo sobre a formação do cânon, você tem um capítulo sobre a transmissão do texto, sobre a tradução da Bíblia, sobre a interpretação, sobre o uso da Bíblia, sobre a finalidade e a função da Bíblia. E vale a pena ter esse livro. E nesse capítulo aí eu mergulho um pouco nessa questão da riqueza literária da Bíblia, que você tão bem mencionou há pouco, né? Só dando esse realce aí antes de a gente entrar na parte da homilética, né? Tá. Então, assim, para a gente poder começar a falar de homilética, eu gostaria de deixar claro o que é oratória. Algumas pessoas me perguntaram hoje, eu fiz como se fosse, o pessoal chama, né, de esquenta, né, na caixinha, para falar sobre o tema que nós iríamos falar hoje à noite. E muita gente, mas o que é oratória? Como aprende oratória? O que é isso? Já falamos sobre a retórica. O que é a retórica? E a oratória nada mais é do que a arte de falar bem. A arte de falar com desenvoltura, com fluidez, visando o convencimento e a persuasão, sempre. Então, para isso,
existem as técnicas. E muitas delas são as que eu posto no meu Instagram sempre, né? Claro que essas técnicas vão evoluindo conforme a mudança dos tempos, da história, a mudança de cultura, das pessoas, as técnicas vão evoluindo. Então, pastor, hoje, sobre oratória, no mundo secular, não estou dizendo da homilética, porque nós temos, né, a nossa literatura da parte de homilética, mas o que nós podemos ver sobre oratória hoje, de mais moderno, vamos dizer assim. Eu tenho um livro aqui, que é um best-seller, né? É muito bacana. Quem puder adquirir, é bem legal. O pessoal chama até que é a Bíblia da Persuasão, né? Seria esse aqui, ó. As Armas da Persuasão. Essa até é a edição mais nova, né? Aqui ele vai falar Robert Cialdini, acho que é assim, né, a pronúncia. Ele vai falar sobre a autoridade, sobre a benevolência do público, muitas coisas que são importantes para qualquer discurso, inclusive para a pregação. Então, quem puder adquirir esse livro, realmente é muito bom. É bem didático, ele coloca bastante exemplos, fácil leitura, não é nada complicado. Desses que eu citei até agora, o único que é um pouquinho mais complicado, vou ser bem sincera, é esse o Tratado da Argumentação. Tá? Esse é um pouquinho mais complexo, vai falar de todas as figuras, mas trata um pouquinho com termos técnicos. Então, esse, se a pessoa não quer se aprofundar nisso, nada, não acho interessante adquirir. Mas esse, como eu disse, como é o que se tem de mais moderno hoje sobre persuasão, esse eu acho bem bacana e é uma linguagem bem simples. Tá? Então, assim, oratória, a arte de falar bem. Essa é a definição geral. E nos púlpitos, nas igrejas, nós não utilizamos a arte de falar bem para comunicar a palavra de Deus? Então, é aí que entra a homilética. Então, na verdade, a ciência primeira é a oratória. E a homilética se utiliza da oratória. Então, pega lá as técnicas, tudo, só que traz para o campo religioso. Inclusive, nós temos até dividido na retórica alguns pontos, como a parte literária, a parte de discurso, tem um nominho meio esquisito, mas o discurso religioso cabe aí dentro, que seria epíditico, que no início seria como se fosse um discurso de elogio a alguma coisa. Então, por exemplo, no discurso religioso, é dito que é um elogio a Deus, por exemplo. O culto a Deus, um elogio a Deus. Então, seria o discurso religioso, foi incluído nessa categoria dentro da retórica e da oratória. Só que essas divisões, estamos falando da ciência aqui, das linguagens, né? A linguística, ciências da comunicação. Entrando na parte religiosa, nós tivemos aí esse nome, né? Simplesmente classificaram com esse nome de homilética. Homilética vem de um termo grego, né, pastor? Não sei como se pronuncia. O senhor que estava lá em Israel sabe falar todas essas coisas aí. Na verdade, nesse caso aí, né, a homilética, além de ter uma raiz grega, tem uma raiz latina, né? De homilia, né? Agora, deixa eu falar uma coisa importante aí nesse ponto, Rose. Se você tem uma outra compreensão, por favor, não deixe de enunciar para que a gente possa crescer aqui. O modo como eu vejo isso que você colocou é o seguinte: houve uma apropriação da oratória para o discurso religioso. E essa apropriação, nessa apropriação, a oratória sofreu muitas adaptações e concepções. Então, o que se fala hoje de uma maneira simples, quando você pega aí um clássico de literatura de homilética, ele vai dizer assim: como preparar e pregar sermões. Então, quando ele fala preparar, ele está falando basicamente da homilética. Sim, as definições que eu tenho são exatamente essas nos livros. Quando ele fala pregar, aí ele está falando da oratória. Só que de uma oratória, digamos assim, apropriada.
para o discurso religioso, né? Então é muito interessante isso, porque quando você vai partir do pressuposto de que você vai pregar a Bíblia, pregar, não ensinar, né? Merece uma live só sobre o ensino, né? Quando você vai pregar a Bíblia, você tem que pensar assim: primeiro eu tenho que preparar esse sermão. Mas ao preparar esse sermão, o que não acontecia antes, né? Antigamente, quando eu vou preparar o sermão, eu já vou prepará-lo na perspectiva de que ele vai ser pregado. E não na perspectiva de que ele vai ser lido. Né? Na antiguidade, se faziam muitos sermões para serem lidos. Né? E muitos deles eram feitos para serem lidos e depois simplesmente lidos em público. Existe essa técnica ainda. Existem alguns pregadores que ainda utilizam essa técnica. Não é muito comum, né? Principalmente, por exemplo, no meio pentecostal, né? Que o pessoal não tem horror até a usar o esboço. Gente, eu fico perplexa. As pessoas, mas eu quero pregar sem esboço, eu não gosto de esboço. Gente, os maiores oradores da história utilizaram esboço. Mas aí não adianta a gente lutar com relação a isso, porque são convicções arraigadas em outros pressupostos, né? Mas, por exemplo, você está falando sobre persuasão. Para essas correntes teológicas, a persuasão é uma coisa negativa. Uma coisa ruim, né? Quando você fala assim, a oratória visa persuadir o auditório, eles entendem isso de uma maneira negativa, não positiva, né? Como a oratória traz, a oratória clássica traz, né? Então, no nosso caso, da pregação da Bíblia, por isso que eu estou fazendo essa consideração, é oratória, mas é uma oratória apropriada, porque quando você prepara o sermão, você já o prepara na perspectiva de que vai ser pregado e não na perspectiva de que vai ser lido. Porque quando você prepara uma peça para ser lida, toda metodologia é diferente do que quando você prepara uma peça para ser pregada, para você usar a oratória para transmitir. E aí que está o gargalo, sabe, professora Rose, que eu vejo, é as pessoas não fazerem essa diferença de que a pregação ela é concedida desde a preparação do sermão, porque você prepara aquele enunciado, mas você imagina aquele enunciado sendo feito em forma de oratória. E, por exemplo, a oratória permite repetições, a oratória permite variações, a oratória permite você vir e recapitular, e ilustrar, e elucidar. Em toda a linguagem não verbal envolvida. Isso aí, no não verbal envolvido, o que não acontece com o texto escrito, que é uma outra vibe, é uma outra coisa diferente. Né? Tem e uma coisa técnica. E uma coisa muito importante, que até esses dias uma pastora comentou comigo, que ela foi escrever um texto e ela utilizou alguns termos que a gente usa na linguagem oral. E eu falei, olha, eu tenho uma frasezinha que eu brinco que papel não aceita desaforo, né? Então, assim, escrever é uma coisa, falar é outra. Por quê? Porque na escrita você não tem nenhum recurso além do gráfico. Né, do recurso gráfico e das regras do idioma, que tem que estar ali presentes para a pessoa entender. Agora, na oratória, no discurso falado, tem muitos outros recursos, tem entonação, tem timbre, tem modulação vocal, tem muita coisa que vai auxiliar no entendimento. Então, realmente, pastor, essa diferença é principal, né, entre o discurso lido e o discurso falado, né, pregado. É por isso que hoje, por exemplo, se eu chegar no púlpito da minha igreja e disser assim, meus irmãos, hoje, ao invés de eu pregar um sermão que eu preparei, eu vou ler para os irmãos o sermão do padre Antônio Vieira, pregado no ano tal, tal, tal. As pessoas, vai ser uma coisa extremamente difícil, monótono, né? Porque o que acontecia na época do Paulo Vieira,
ele escrevia o seu sermão completamente, ia para o púlpito, lia aquele sermão, porque era o Antônio Vieira e tinha o seu dom, ele ia lendo e aplicando uma eloquência durante a leitura, mas era a leitura. Então, o que hoje, por exemplo, seria uma coisa assim, inadmissível, porque você tem um resultado da sua pesquisa para ser lido, ou você tem um resultado do seu estudo, da sua oração, para ser pregado. Eu gostaria de insistir nisso, porque aí está, ao meu ver, um X do problema, porque é isso que a gente vê hoje acontecendo, as pessoas escrevem e leem, aí fracassam do ponto de vista da comunicação, ou não escrevem e improvisam, também fracassam do ponto de vista da comunicação. Qual que é o correto? É você já ir construindo o sermão, tendo em perspectiva que tudo aquilo que você está colocando ali vai ser pregado, vai ser anunciado a partir de uma oratória que leva em consideração seu estilo pessoal, todos aqueles fatores que você acabou de colocar aí, linguagem corporal, entonação, volume, frequência, ilustração, ambiente. Então, é uma coisa muito rica, muito diversa, né? Mas que você, enquanto prepara o sermão, enquanto aplica as técnicas da homilética, você já tem isso em mente. Eu queria só enfatizar isso aí, porque eu tenho me preocupado com esse aspecto, sabe? E só também para deixar claro, pastor, que o esboço, ele não é a sua pregação inteira, né? O esboço é só um caminho. O esboço, eu brinco que ele é um mapa, né? Para que, de repente, por causa do nervosismo, alguma coisa assim, o pregador não se perca nesse caminho da mensagem. Então, é assim, pode ser em tópicos, né? Alguma coisa assim, só para ele entender ali o raciocínio. Ele bate o olho, já falei disso, agora a próxima coisa que eu vou falar é isso. Mas o que ele já estudou, já pesquisou, e inclusive já treinou essa parte da oratória. Pode ser, hoje em dia, temos a facilidade do celular, né? Então, se gravar, principalmente para os menos experientes ainda. Pode se gravar, aí como que eu vou expor esse trecho da minha mensagem para a igreja? Grava lá. Eu vou falar assim, eu posso utilizar esse gesto, esse movimento, eu posso andar para o lado, eu posso falar aqui mais alto. Teve até um vídeo que eu usei do senhor esses dias, né? Não sei se o senhor viu, que eu repostei, para falar de um trecho que o senhor estava explicando, de repente o senhor deu uma frase, um volume bem mais alto, com mais entonação. Isso aí. E isso, o senhor já tem muita experiência. Mas os pregadores que ainda não têm, tem que treinar. Isso é treino mesmo. Isso eu vou falar dessa forma. Olha, aqui eu vou fazer, eu quero que eles repitam. Aqui eu vou pedir para a igreja repetir, porque é um recurso didático. Então eu vou pedir para a igreja repetir. Então tem que treinar, não pode ter vergonha de treinar, não. Agora, eu tenho um hábito que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão aí e queiram ter um exemplo, né? Eu posso até mostrar aqui, eu acho que seria até didático se eu mostrasse aqui daqui a pouco. Eu tenho o hábito de ler um livro de homilética por ano. Então, todo ano eu leio um livro novo de homilética. Por que isso? Porque o que se é produzido no mundo em termos de homilética... Como é que é? O senhor vai falar o que eu ia falar, mas então, então, eu vou deixar você falar, e aí quando você falar, eu posso mostrar o que eu tenho aqui. E o que é bacana, pastor, é que, para que todos que estão nos ouvindo saibam, nós não conversamos sobre assunto nenhum antecipadamente. Verdade. A gente só fala, o tema vai ser esse, né? E vamos deixar a conversa fluir na hora. Isso mesmo. Eu fiz essa separação até dos livros que eu tenho aqui, de homilética, porque realmente alguns que nós vemos têm uma estrutura mais rígida, né, diferente, e como a língua, as ciências da comunicação evoluem de uma forma frenética, principalmente nessa era digital,
Eu tenho alguns que eu separei, assim, até diferentes aqui, ó, nos bloquinhos diferentes, que são os mais atuais, que eles têm uma abordagem realmente diferente da homilética, que eles vão focar nesse ouvinte de hoje, que é chamado ouvinte pós-moderno, né? Inclusive, até o ano passado, no seminário, nós tivemos uma palestra com o professor Ricardo Bitum, não sei se o pastor conhece. De nome. Ele é coordenador de um dos cursos, acho que de Sociologia da Religião, aqui do Mackenzie. E ele é professor do meu professor, Adson Belo, né? E aí ele foi dar uma palestra para a gente sobre a pós-modernidade no mundo cristão. Foi muito enriquecedora, nossa, abriu a mente, assim, de todo mundo de tal maneira. E aí eu fiz essa separação até aqui também dos livros, porque a gente tem que, assim como o senhor falou, que lê todo ano um livro diferente, porque a literatura, né, vai se enriquecendo, as coisas vão mudando e temos que estar envolvidos, inteirados no que está acontecendo atualmente. A palavra é absoluta, é única, não muda, mas a forma de transmiti-la, sim, muda. E você, quando você faz essa crítica, né, eu vou usar a palavra crítica do ponto de vista técnico, né, quando você faz essa crítica a quem é avesso ao estudo, quem é contrário à técnica, ao uso da técnica, quem é contra estudar sobre oratória, sobre homilética, naquela tese de que a pregação é uma coisa apenas estática do ponto de vista espiritual, que Deus te dá na hora. Então, ainda hoje, há muita gente que pensa dessa maneira, né? Exatamente prega por revelação. Exatamente. Meu Deus. Não conhecer, né? Não conhecer a palavra, não conhecer a história. Eu gostaria de, depois que você falar sobre os livros, de mostrar um pouco do que é o meu ambiente de estudo, a minha biblioteca, como que eu organizo, para as pessoas entenderem assim, estudar, ter livros, cultivar o hábito da leitura é essencial para o pregador. Essencial, vital. O pregador precisa sempre estar estudando. Eu desenvolvi, Rose, 2 hábitos rapidamente quando eu comecei a minha carreira como pregador, como pastor, que hoje eu dou graças a Deus por eles. O primeiro é, além de ler a Bíblia todo ano, isso aí eu não estou contando porque eu já faço isso, há mais de 30 anos, mas o hábito de ler um livro de homilética por ano tem sido assim oxigênio para mim. E o segundo é o modo como eu uso comentários bíblicos. Eu não consulto comentários bíblicos. É claro, eu vou lá, o meu hábito não é o consultar, é ler. Então, eu leio os comentários bíblicos. Cada comentário que eu compro, eu leio o comentário do comentário, porque é uma forma de você ler aquele livro bíblico a partir da visão de um comentarista. Então, você tem ali uma boa introdução e um comentário dele, o modo como ele vê aquele texto, como ele interpreta, o estudo que ele fez daquele texto. Então, os comentários bíblicos que eu tenho, eu vou mostrar daqui a pouco, eu os li. Porque eu leio o comentário, compro o comentário e leio. Agora eu estou lendo um comentário de João, eu vou fazer uma série sobre João, então eu leio. Isso aí tem sido oxigênio. Por quê? Porque são maneiras diferentes de você ler a Bíblia. Você lê sob a ótica daquele comentarista, daquele comentador do texto bíblico, né? Então, eu queria que você, depois dessa sequência aí, que eu quero mostrar para as pessoas que estão conosco como é que se constrói um ambiente de leitura, como é que se edifica uma biblioteca, se organiza, e também mostrar a parte de homilética, porque lendo um por ano, hoje eu tenho a maior parte da minha biblioteca é homilética, porque como eu leio um por ano, então a gente vai enriquecendo aí, eu vou ilustrar o que você vai falar na prática aqui daqui a pouco. Então, pastor, e às vezes muitas pessoas pensam assim, eu tenho que ler não sei quantos livros de tal assunto por mês ou por ano. Gente, o mais importante na leitura é qualidade. Não adianta você querer ler um monte de livro e não reter nada, né? Não entendeu, não fez anotação, não fez nada. Então, é mais importante menos leituras com mais qualidade. Então, pega um bom autor, uma boa referência e se aprofunde naquilo. Mesmo que demore um pouco mais, nesse mundo, né, tão caótico de tempo. Às vezes a pessoa, coisas da família, eu tenho filhos pequenos ainda, é tudo. Mas eu não me preocupo
mais com isso, porque o que eu pego para ler, eu prefiro ler com profundidade, né? E não me preocupar com quantidade, que às vezes não vai fazer muita diferença na sua vida. Então, pegar um livro com referência, um bom livro, e se aprofundar naquilo ali, fazer anotações. Eu acho muito importante uma leitura eficiente, composta por anotações também. Tanto grifar o livro, escrever no livro, ou um caderninho de anotações. Eu gosto geralmente assim, de cada texto que eu leio, eu tenho vários caderno universitário mesmo, normal assim, e eu vou anotando, coloco lá o título, a data que eu estou lendo, fiz a leitura, é um texto curto já, anoto tudo, faço ali uma resenha ou um resumo, né, do que eu li e vou guardando. E aí, quando eu revisitar esse caderno, é mais ou menos só para pegar lá da memória de longo prazo e trazer para a memória ativa, né? Porque eu já tenho ali o que eu escrevi. Porque uma das formas, né, pastor, de se aprender, além de ler e escrever, também é você revisitar e ensinar. Claro, Né? claro. Quando você ensina aquilo... eu pego o meu marido, o Adriano está aqui, ele é a minha cobaia. Quando eu vou dar alguma aula, ou eu preciso falar alguma coisa, aí eu falo, vai, senta aí que agora você vai ouvir minha aula. Porque isso é um exercício Claro. de estudo para mim também. Né? Então, posso comentar dos livros que eu tenho aqui? Claro, por favor. De homilética, tem uma coleção que eu conheci há não tem muito tempo, tá? Inclusive, não li inteiros ainda, né? Mas que eu, assim, estou apaixonada. Professor deve conhecer já, né? Do professor Gilton Moraes. Quem me indicou foi a minha amiga Alexandra, que até já fez algumas lives com ele. Eu já sigo ele nas redes sociais aí. E ela me fez essa indicação. Eu achei uma coleção muito completa. São 3 livros, tá? E aí o primeiro, não sei se o pastor tem esses aqui, ó. O primeiro é Da Pesquisa ao Púlpito, né? Tem aquilo que o pastor falou, né? Do preparo, tudo. O segundo é Do Púlpito ao Ouvinte. E o terceiro é Do Ouvinte à Prática. Eu li essa palavra prática aqui e me veio aqui à mente. O pastor falou sobre persuasão, né, que alguns ainda têm uma resistência com esse termo, né, com o significado desse termo, mas é bom que nós possamos abrir a nossa mente e nos desarmarmos, né, um pouco com algumas coisas. Por exemplo, a persuasão nada mais é do que você levar o seu ouvinte a agir, a fazer alguma coisa. Porque o convencimento, ele está ligado à razão, né? Então, você usa a razão, o raciocínio lógico, para convencer alguém de alguma coisa. Só que a pessoa convencida, nem sempre ela vai agir. E é aí que entra a persuasão. Então, você convenceu através de um raciocínio lógico e depois você leva a pessoa a agir pela persuasão. E a persuasão está muito ligada à emoção, né? Então, essa duplinha aí, razão e emoção, tem tudo a ver com a retórica, a oratória, e entra também na homilética. Claro, porque de que adiantaria, pastor, um pregador pregar a verdade bíblica, tal, se os ouvintes não vão tomar uma atitude, não vão ser transformados. Né? O objetivo maior da pregação é a transformação. Se não houver transformação de vida, não adianta nada. E é aí que a gente busca nas ciências as técnicas que vão nos ajudar a levar esse ouvinte a agir. Né? Então, assim... Pode continuar falando aí. Eu vou mudar aqui. O senhor vai pegar lá. Eu vou pegar lá. Tá bom. Então, pessoal, não tenham medo da persuasão, tá? Então, essa coleçãozinha aqui, ó, indico demais. Estou gostando muito, muito mesmo. Inclusive, já peguei o contato do professor Gilton, quem sabe a gente faz uma live juntos também. Um outro livro, esse aqui é um clássico, né, ó. Pregação e Pregadores, do David Martin e Lloyd Jones. Também, assim, maravilhoso, uma linguagem super simples, a maioria das pessoas que ou fazem teologia, que estão inteirados na pregação, já devem conhecer esse autor, esse aqui também recomendo muito. E agora,
sobre os livros mais atuais, como eu estava falando com o pastor. Os que eu tenho aqui que eu gostaria de recomendar são 3. Tem um bem pequenininho que, para quem, assim, quer saber, vamos dizer, em linhas gerais, como que a comunicação hoje, como deve ser aplicada a homilética hoje. É esse aqui, ó, a homilética, ética e os pregadores da pós-modernidade. Esse aqui é do autor Carlos Alberto Mello. É um livrinho bem pequenininho, tá? Tem, acho que, não tem nem, tem 80 páginas, tá? Isso aqui a pessoa lê num dia, bem facinho, super simples. Eu acho que tem até em PDF na internet. Depois, eu vou ver se eu consigo deixar todas as anotações dessas referências, inclusive as referências que o pastor Lécio vai dar também. A gente deixa tudo anotado para vocês na legenda dessa live, tá? Então, esse aqui, pequenininho, facinho de ler, para entender homilética hoje, tá? Mais atual. Um outro livro que eu também gosto muito é esse aqui, ó. A Jornada da Pregação. Esse aqui é do professor Adrian Bausels. Esse aqui, inclusive, eu o encontrei nas redes sociais, conversei com ele está até me seguindo já. Nossa, fiquei super honrada, porque é um livro incrível, incrível. A Jornada da Pregação. Olha, se eu puder falar um pouquinho aqui para vocês, pelo menos o sumário, aqui para vocês terem uma ideia. O que tem nesse livro? A nossa herança homilética, o mundo em que pregamos, a pregação bíblica, missional e expositiva, as 7 convicções teológicas do pregador, a bagagem de um pregador, os 4 perigos dessa jornada, as etapas da jornada. É muito rico esse livro e muito atual, tá? Vai falar desse ouvinte de hoje, como alcançar os corações do ouvinte de hoje. Esse. E a última recomendação que eu vou dar hoje, tá? Esse é muito completo também. É um livro que vai falar desde o preparo do sermão, assim como a coleção do professor Gilton, tá? Que é extremamente completa, né? Como vocês viram aí, 3 livros, tudo sobre homilética. Esse aqui, ó, A Arte de Pregar, Como Alcançar o Ouvinte Pós-Moderno, do professor Robson Marinho. Esse livro também é excelente. Recomendo que todo pregador que possa adquirir esse livro, sem pressa, vá lendo aos poucos, tá? Mas também é um livro muito completo e atual. Assim como o pastor Lécio disse que todo ano lê um livro de homilética, né, para estar atualizado, inteirado nessa questão da comunicação, esse livro aqui é excelente, tá? Então essas são as minhas recomendações. Lembrando que assim, né, tudo que a gente está falando de homilética, pastor, eu não sei se o senhor estava ouvindo o que eu estava falando. Ouvi tudo, eu dei 3 indicações aqui, imagino que o senhor conheça todos, né? O senhor já leu tantos, né? São os que eu estou estudando atualmente e que eu gostei demais. Esses últimos 3 aqui, né, que falam aí dessa abordagem mais atual. Que, inclusive, o que eu percebo, pastor, além, claro, da oratória, dessa questão da comunicação, da persuasão, tem muito da parte da psicologia, o que é maravilhoso, né? Porque a psicologia é o que vai ensinar a gente a entender como é o funcionamento das pessoas. Porque se a gente não entender como que a pessoa aprende, como que a pessoa age, como que nós vamos transmitir de forma eficaz a palavra de Deus. Então, o que eu gostei muito também nesses livros é dessa abordagem psicológica, tá? E isso não é ruim, isso é ótimo. Livros dessa forma aqui vão te atualizar. Assim como o pastor falou, se puder ler um por ano, né? De homilética, é incrível. Já vou pegar a dica também. Apesar que eu estou no tempo dos 3 meses, né? Mas é maravilhoso, realmente. Aí o pastor mostre aí. Olha só, foi bom eu ouvir as suas indicações, que eu já fui selecionando livros diferentes, né? Eu vou mencionar aqui
alguns livros que têm me impactado, que têm acrescentado, né, nos últimos anos aí a minha vida. Eu não vou ter tempo de falar muito sobre eles, mas só de mencioná-los, você já pega a dica aí, né? O primeiro é esse do James Braga, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Vale a pena ler esse livro. Ele foge do comum e fala sobre a preparação, a parte da homilética, né? Essa é uma tradução do Karl Latcher, Prega a Palavra, Passos para a Pregação Expositiva. Foi lançado pela Vida Nova. Também é um livro pequeno, mas é grande, como você falou. Ele é pequeno, mas é grande, né? O outro é do Andy Stanley. O Andy Stanley é um grande pregador, né, da palavra. Esse livro foi traduzido Comunicação que Transforma. É um livro de pregação, mas que ele atualizou o tema, né? Ao invés de falar pregação, ele coloca comunicação, né? Porque o alvo da pregação é a comunicação. Esse outro livro também, do Randall Robinson, Pregação Bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões, sabe? Também vale a pena, um livraço, vale a pena. Esse livro também foi muito importante para mim, Pregação Pura e Simples, do Stuart Olyott. Esse eu já li, esse tem em PDF, pastor, na internet. Joia, né? Muito joia. Esse tem, muito legal. Esse aqui do David Ibai, Pregação Poderosa para Crescimento da Igreja. Também é muito joia. E eu quero, com muito carinho, Rose, recomendar esse livro aqui, que é o seguinte, esse livro aqui tem história, é o preparo e a pregação do sermão, o auxílio eficaz para o pregador da palavra. Esse livro aqui, ó. Vou falar sobre esse livro. O meu professor de homilética foi professor de homilética há 30 anos no Brasil. E quando ele voltou, ele é americano, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele escreveu as aulas dele, ele compilou as aulas dele e produziu este livro, é um compêndio, O Preparo e a Pregação do Sermão do Dr. Jerry Stanley Key. Eu recomendo esse livro aí para vocês também crescerem. Essa prática de você ler um livro de homilética por ano enriquece você como pregador, assim, abissalmente. Você muda como pregador. Porque você ouve, você aprende o que as pessoas estão falando, noções, dicas, eles compartilham práticas, hábitos, sugerem coisas, um modo de olhar para o texto, como encontrar verdades profundas no texto bíblico, como fazer o texto bíblico falar, né? Recentemente eu li um artigo de pregação que o autor falava assim, faça o texto bíblico falar com você, e aí você vai ter facilidade de falar desse texto na congregação, né? Quer dizer, escute o que está ali no texto bíblico, isso é muito interessante. Eu acho que a gente pode pensar, Rose, numa... Olha eu falando aqui, pensando alto, né? Numa espécie de uma oficina onde a gente pega alguns textos bíblicos e a gente trabalha assim, interagindo esses textos bíblicos com sugestões de abordagem, lições, como estruturar aqui à luz de uma homilética simples, para dar ferramenta, não apenas dar o peixe, mas ensinar também a pescar, né? Eu acho que uma live como essa aqui é uma espécie de um mini curso, né? De um mini curso sobre como se tornar um pregador mais responsável, um pregador mais maduro, um pregador mais eficaz e que está sempre crescendo, né? Eu costumo dizer assim para os meus alunos, se você vai a um médico, e o médico fala com você assim, olha, o último livro que eu li sobre medicina, eu estava ainda na escola de medicina, isso aí já se passaram 20 anos. Você vai ter tranquilidade de ser tratado por esse médico? Acho que jamais. Não, né? Agora, a pessoa vai numa igreja e encontra um pregador que não lê, que não estuda, nem teologia, nem homilética, nem pregação, nem ética, nem comunicação. A última coisa que ele estudou foi no tempo de seminário. Isso aí transmite alguma credibilidade, em hipótese alguma. O evangelista Moody dizia que o pregador é aquele cara que tem a Bíblia na mão e o jornal do dia no outro mão
e ele interage com essas duas coisas a partir da leitura que ele faz de diversos autores, né? Ele vai lendo, vai estudando, né? E aí a sua retórica vai sendo melhor construída, a sua oratória vai sendo elaborada, a sua homilética vai sendo também aperfeiçoada, e aí aqueles 20 ou 30 minutos que ele prega tem um valor enorme na vida das pessoas. Eu sou um pregador que eu não tenho problema se eu tenho 10 minutos para pregar, se eu tenho 20 minutos para pregar, se eu tenho 30, se eu tenho 40, se eu tenho 50, não tem problema. Porque o tempo que eu tiver para pregar, eu vou fazer uma estrutura para aquele tempo, eu vou filtrar verdades para aquele tempo e vou ser relevante naquele tempo. Então, se eu posso, naquele tempo, transmitir uma verdade, eu vou transmitir uma verdade com perfeição, com qualidade, com profundidade. E isso aí não é um problema. Se você estuda, se você separa um tempo para você estudar, é essencial para a nossa vida. Eu hoje tive uma aula com vocês sobre oratória, e eu acho que quem está acompanhando aí está tendo uma aula com a gente sobre esse assunto tão empolgante. Que bom. E eu topo essa questão aí do mini curso. Vamos pensar agora para 2023. Vamos combinar isso daí, eu gostei. A gente pode fazer um mini curso, até baixar na Hotmart, numa plataforma dessa, para que as pessoas possam fazer. Porque o que está faltando hoje são cursos objetivos. São cursos com tópicos objetivos, onde a pessoa aprende o que é essencial, o que é importante, a informação seja a informação essencial, para que o grande peso seja na parte formativa e na parte pragmática, para que as pessoas possam, de fato, crescer e aprender, né? Vamos fazer isso. Eu topo. Então vamos. Eu coloco a perspectiva gramatical aí, de interpretação de texto, né? Vamos fazer um mini curso sobre pregação contemporânea, pregação de qualidade. Vamos pensar num título e vamos lançar, porque é isso que eu acho que as pessoas precisam. Sabe? Eu tenho um curso meu que está na Hotmart, que é a excelência no ensino da Bíblia. São 8 módulos, onde eu mergulho na parte do ensino, sabe? Eu coloco tudo o que eu tenho aí de 40 anos ensinando e estudando para como ensinar a Bíblia com excelência. Ensinar é diferente de pregar. Totalmente diferente, né? A gente sabe disso. Então, tem um curso lá que está sendo abençoado. Já centenas de pessoas já fizeram. Mas eu gostaria, se você topar, de fazer um curso aí, disponibilizar um curso sobre pregação, uso da língua, sabe, uso correto da língua, os erros a evitar, os erros mais comuns, como driblar isso, técnicas de leitura, sugestões de livros, a gente entrar na parte aí da construção da oratória, da homilética, ensinar a pregar do começo ao fim, né? Como diz aí o Gilton, né? Da biblioteca até o púlpito, né? Ensinar a cumprir essa etapa aí. E depois também a questão da oratória propriamente dita, o que hoje é admissível como pregação, como comunicação, né? Hoje existe um perfil, que é o perfil que a comunidade do mundo hoje aceita, que é o perfil do comunicador, aquela pessoa que está pensando menos nela, mais nos ouvintes. No ouvinte. Existe essa tendência, né, pastor, de o foco na aplicação, né, da mensagem. Claro que temos que ter um equilíbrio, né? Tem que ter a profundidade no texto bíblico, né? Tudo está no texto. Né? Isso, mas a aplicação é importantíssima. Eu quero sugerir para você um livro, ele ainda não está em português. O tema é Empower Comunicador Empoderado, do Calvin Miller. Calvin Miller é um grande autor aqui nos Estados Unidos. Ele tem alguns livros em português traduzidos já. Esse, eu não tenho certeza, eu acho que não está traduzido, mas você lê em inglês. Esse livro ele começa, Rosa, com uma carta da congregação para o pregador. E na carta a congregação diz assim, em linhas gerais, diz assim: senhor pregador, você não sabe meu nome, mas eu sei o seu nome. Você está sendo pago para pregar, mas eu não pago nada para te ouvir. E eu quero te dizer que eu só vou prestar atenção em você quando você me convencer que eu sou mais importante para você do que a sua pregação, do que a sua performance. A carta começa assim.
E a Pois carta é. é uma sacudida, sabe, no pregador, para mexer com ele, para dizer para ele assim, olha, ou você convence a sua congregação que o seu ministério, a sua missão é levar a palavra de Deus para a vida dele, de maneira que seja relevante para a vida dele, ou ele vai estar ali, mas não vai estar te ouvindo. Isso é muito sério. Pastor, o senhor vai deixar todos esses livros anotados na legenda? Porque as pessoas ficam perguntando. Depois vem para mim, qual foi o livro que indicou? Qual foi o livro que indicou? Mas essa live vai ficar gravada no meu Insta. Aí vão ter que assistir inteira, então, né? Mas como eu indiquei mais, você foi inteligente. Você indicou só 4, eu indiquei 7. Mas eu falei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a coleção, né? Aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu falei de 9 livros. Então, eu vou deixar, vou acrescentar aqui também o manual do Seminário de Ciências Bíblicas. E Sim, aí eu vou escrever. Como é que a gente faz, Rosa? Eu vou publicar e coloco na legenda da minha. Isso, o senhor pode feed, colocar, né? As suas indicações, eu vou escrever a minha, eu mando para o senhor no WhatsApp e depois o senhor edita e só acrescenta as minhas, tá? Depois você me ensina, eu posso passar para você também, para estar também Coloca no seu lá feed. colaborativo, né? Aquele esquema lá para ficar no meu e no seu perfil. Que eu tenho que aprender. Tá bom, Rosa? Olha, que maravilha. Tá O tempo passou rápido, né? Foi um prazer. Foi um prazer. Passou muito rápido, pastor. Pena que... Que horas são aí? Aí é 1 hora menos, né? Aqui são 8 horas e 21 minutos. São 2 horas menos. Então aqui é 9, né? A 10 e 20. 10 e 20. Ô, Rose, então, uma live por mês, a próxima vai ser em janeiro, né? Aí a gente vê, o senhor vê aí a data, o senhor pode decidir, vai ser férias, né? Para mim tá mais tranquilo. Se a gente fizer em janeiro, beleza. E aí depois a gente vai pensar sobre essa questão do mini curso aí, vai ser jóia. Tá ótimo, pastor. Deus te abençoe, tá? Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. um abraço para todos vocês. Fiquem na paz. Tchau. Tchau, tchau.